os nossos queridos bispos, nossos queridos pastores, muito preocupados com a questão da vida, do aborto, da eutanásia, da manipulação de embriões. Os bispos querem que nós reflitamos sobre a vida. E foi buscado lá no livro, lá na Bíblia, foi pego lá uma passagem do livro do Deuteronômio 30, 19, escolhe, pois, a vida. Essa passagem lá da Bíblia está lá quando o povo de Deus está para entrar na terra prometida. Josué ia atravessar o rio Jordão e eles iam tomar posse da Palestina, a Canaã, prometida por Deus a Abraão, muitos anos antes. Então Deus disse: vocês vão entrar na terra prometida. Eu coloco diante de vocês dois caminhos, o da morte e o da vida. Escolhe o caminho da vida. Se vocês se prostituírem com os deuses desta terra, a prostituição com os Baals, com os Moloque, com os Aserás, dos filisteus, dos cananeus, dos jebuseus, se vocês forem viver como pagãos, não obedecerem à minha lei, vocês vão escolher o caminho da morte. Mas se vocês quiserem viver o caminho da vida, escolher a vida, vocês vão viver os meus mandamentos, E os meus mandamentos são a vida. Jesus disse para os apóstolos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus, gente, não é só a gente rezar, só a gente ir à missa, só a gente ir ao grupo de oração. Isso também é amar a Deus, fazer a caridade. Mas amar a Deus é viver os seus mandamentos. Jesus disse na última ceia para os apóstolos: se me amais, João 14, 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque o mandamento de Deus é o mandamento da vida. Jesus disse: não é aquele que diz Senhor, 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 que vai entrar no reino do céu. Não, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E fazer a vontade do meu Pai que está no céu, meus irmãos, é viver os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. Não brincar com as coisas sagradas. Não é? Guardar o domingo como um dia santo, ir à missa. Honrar pai e mãe. Não matar, não pecar contra a castidade. Não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas dos outros. Os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo. Mas a igreja quer que aqui no Brasil a gente pense um pouco sobre a questão da vida. Por quê? Porque vocês sabem que existe um trabalho enorme na América Latina, sobretudo, para implantar o aborto. E não é só o aborto, é a eutanásia, é essa terrível distribuição de pílula do dia seguinte, que é abortiva. Não há dúvida, é abortiva. Há uma aprovação já para se trabalhar com embriões, manipular embriões, até destruir embriões, destruir vidas. Há um trabalho tremendo para esterilizar os pobres, fazer laqueadura nas mulheres, vasectomia nos homens, não deixar ninguém ter filho, não deixar o pobre ter filho. Então vamos fazer o quê? Vamos esterilizar as mulheres. Vocês sabem que 40% das mulheres brasileiras já são esterilizadas, Já fizeram a laqueadura. Homens não sei quantos já fizeram vasectomia, muitos. Então é a destruição da vida, é impedir a vida de existir. Então a igreja quer que a gente pense nisso. Eu escrevi um livro, aliás 2 livros. Um é este, Aborto Nunca. 40 razões, eu coloquei nesse livro aqui, são 40 capítulos, é espécie de uma cartilha, 40 razões pelas quais não se pode abortar. E a igreja não aceita de jeito nenhum. Então nesse livro aqui eu coloco
aborto em caso de estupro, aborto em caso de malformação congênita, aborto de anencéfalo, aborto por causa disso, por causa daquilo. Não, não pode. Eu gostaria muito que as pessoas lessem esse livro, levassem para os grupos de oração, divulgassem, porque muita gente não sabe os horrores que acontecem. Eu não sei se você sabe, por exemplo, na Inglaterra usam os bebês abortados para fazer sabão, para fazer cosmético. Você sabia disso? É preciso saber dessas coisas. Os absurdos que são cometidos com a vida humana. Você arrancar uma criança com 6 meses da barriga de uma mãe com uma cesariana e jogar numa lata de lixo, deixar essa criança morrer numa lata de lixo? Você sabia que acontece isso? Você sabia que na Rússia nascem 700 mil bebês por ano, mas são abortados 1,5 milhão de bebês por ano? A população da Rússia está diminuindo 1 milhão de habitantes por ano, porque só o tanto de aborto que é feito já é o dobro do número de crianças que nascem na Rússia. E agora os russos estão começando a ficar desesperados porque não tem criança. E um país sem criança é um país sem futuro. Quem é que vai trabalhar para manter a previdência social, pagar o aposentado dos velhos? Quem? O jovem, não tem jovem. Então vocês estão vendo que os países todos da Europa estão desesperados. Essa é a palavra. Os governos estão desesperados porque não nascem mais crianças. Vocês sabem que para manter a população da nação, cada mulher tem que ter pelo menos 2 filhos. Por quê? Porque morre ela e o marido, os 2 filhos substituem ela e o marido. Então o que acontece? A população se mantém, não aumenta nem diminui. Mas na verdade tem as mulheres que não casam. Então não basta ser 2, é 2,1 filhos por mulher. Sabem quantos países na Europa tem o índice de fertilidade de 2,1 filhos por mulher? Sabe quantos países na Europa? Nenhum. Nenhum. Portugal tem 1,3, a Espanha tem 1,4, a França tem 1,6, a Itália tem 1,5, quer dizer, todos os países da Europa, a população está diminuindo. Se continuar assim, vai acabar. Um dia acaba. Dr. Pierre Choni, um catedrático de História da Universidade de Sorbonne, pediu para um matemático francês fazer um cálculo, e ele disse que, a continuar no estado de coisas, no ano 2060, a Alemanha tende a desaparecer, a população, porque vai acabando. E quem é que vai tomar conta da Europa? Os muçulmanos, os africanos, vão tomar conta da Europa. Os homens não querem mais ter filhos. O filho parece que virou hoje uma maldição. Enquanto a palavra de Deus diz para nós, no Salmo 126, os filhos são uma bênção de Deus. Os filhos são uma bênção de Deus. Enquanto o catecismo da Igreja Católica diz que os filhos são a maior bênção do matrimônio. Mas o mundo não quer mais ter filho. E não é só o mundo pagão que não quer ter filho, não. Somos nós, católicos, que não queremos mais ter filho. Esta heresia, este medo horroroso, pavoroso da vida, caiu também sobre nós. Então os casais católicos hoje, que vão à igreja, confessam, comungam, rezam, dizem, filho não, pelo amor de Deus. 1 tá bom, 2 é demais. 3 nunca. Nesse aspecto, meus irmãos, nós nos tornamos pagãos. Nós nos tornamos pagãos. Porque não é o que a igreja ensina. A igreja ensina a paternidade responsável. O que é a paternidade responsável? O casal deve ter todos os filhos que puder criar. Ah, mas eu posso ter 10. Eu sou muito rico, então tenha 10. Você vai criar 10 belos engenheiros, 10 belos médicos, 10 belos padres. Tenha 10.
Ah, mas eu só ganho salário mínimo, eu só posso criar um filho. Ótimo, cria um filho só, tá bom. Vocês entenderam? A igreja não obriga ninguém a nada. Mas o que está acontecendo, gente? O Zé do capacete, que ganha o salário mínimo, está criando 4 filhos, 5 filhos. Não é verdade? E o doutor fulano de tal, que ganha 50 salários mínimos, ele está criando um filhinho, 2 filhinhos só. E acha que é muito criar 3. É isso. A coisa está de cabeça para baixo, vocês entenderam? Eu, por exemplo, eu sou professor, fui professor universitário 35 anos, sempre tive um bom salário, criei 5 filhos. Ora, se eu, professor universitário, não criar 5 filhos, quem é que vai criar? A moça que trabalha na minha casa? É? Eu pude formar 2 engenheiros, eu pude formar 2 dentistas e pude formar uma médica, estão todos formados. Só não formei mais, porque infelizmente minha esposa teve um mioma no útero, do tamanho de uma laranja, o médico disse, vou ter que retirar o útero dela. Aí não pôde mais engravidar, senão talvez eu estivesse criando uns 8, e eu criava tranquilo 8. Criava 10 tranquilos. Mas não é isso que acontece não. As pessoas que estão ganhando bem, os países que têm mais dinheiro, são os países que têm menos crianças. Japão, Estados Unidos, Itália, França, Portugal estão fazendo campanha para os casais terem filhos. O governo está dando 1.000, 2.000, 3.000 euros para a mulher ter o 2º filho, o 3º filho, e ficar em casa 1 ano sem trabalhar. E nem assim não está adiantando. Porque existe um medo da vida, um pavor da vida. Na Europa, gente, é assim de velhos, muito mais do que no Brasil. Um dia, eu fui para a Terra Santa, mas o meu avião precisou fazer escala em Copenhague. Precisei passar um dia em Copenhague, capital da Dinamarca. E aí, eu tinha ouvido falar que existe um parque famoso em Copenhague, chamado Tivoli Park. E aí, estava um dia livre, eu vou visitar o Tivoli Park. Encontrei com um garoto na rua. Can you guide me to Tivoli Park? Você pode me levar ao Tivoli Park? Ok, me levou lá. Eu fiquei bobo, um monte de velho andando em carrinho de criança. Porque não tem criança. Deu vontade de chorar. Eu pensei comigo, prefiro o meu Brasil pobre. Entende, gente? A Europa hoje é triste, porque não tem criança, não tem jovens. Por isso que os governos estão fazendo campanhas e mais campanhas. E o Brasil vai ficar assim, rapidamente, sabe por quê? Porque o Brasil já chegou em 2,0 filho por mulher. Já chegamos, ou seja, a população do Brasil não vai crescer mais. Vai crescer mais um pouquinho ainda, por um efeito que os demógrafos chamam de inércia demográfica, mas daqui a pouco vai parar de crescer. E eu quero dar só um dado para vocês entenderem o absurdo que é isso. Muitas pessoas não entenderam isso ainda, não acordaram ainda. Eu quero dar um dado para você. Sabe quantas pessoas existem no Japão por quilômetro quadrado? Quilômetro quadrado, se você pegar 1.000 aqui, 1.000 aqui, 1.000 metros aqui, 1.000 metros aqui, um quadrado de 1.000 metros. 1 quilômetro por 1 quilômetro, 1 quilômetro quadrado. Você sabe quantas pessoas vivem no Japão por quilômetro quadrado? É bem grande, né? 300 pessoas por quilômetro quadrado, 330. Sabe quantas pessoas no Brasil existem por quilômetro quadrado? 20. Quer dizer, o Japão tem 16, 17 vezes mais densidade demográfica do que o Brasil. No Japão, você não vê terras vazias como você vê no Brasil. Você pega um avião aqui em São Paulo, vai até Recife, até Fortaleza, você voa aí 2, 3 horas, o que você vê? Verde, 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 de vez em quando uma cidadezinha. No Japão não é assim não, é tudo habitado. E no Japão não tem fome,
No Japão não tem petróleo, que no Brasil está sobrando. No Japão não tem minério de ferro, importa do Brasil. No Japão tem 300 terremotos por ano. O Japão é formado de 300 ilhas, complicadíssimo. Todas as pontes do Japão são pontes suspensas em cima de mola por causa dos terremotos. É um país complicadíssimo. Não tem petróleo, não tem terra para plantar, não tem agricultura, não tem pecuária, não tem nada e não tem fome. E tem 120 milhões de habitantes e 90% da população tem nível superior. E o Japão está fazendo campanha para os casais terem mais filhos. E o Brasil, com 20 pessoas por quilômetro quadrado, o Brasil é um continente vazio. Nós temos muita gente aqui, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, mas quando você vai para dentro do Brasil, é um deserto de gente. O país está vazio. É uma mentira, meus irmãos, deslavada, de que no mundo tem muita gente. É uma mentira científica de que o mundo não tem alimento para todo mundo. A ONU falou há uns anos atrás que o mundo hoje tem alimento estocado para manter a fome do dobro da população. Por que tem gente que passa fome? Não é porque falta alimento, é porque falta amor. É porque falta caridade, não é porque falta alimento. Só o que vai para o lixo nos Estados Unidos de comida, isso é um dado que um dia eu vi publicado na televisão, só o que vai para o lixo nos Estados Unidos de comida, daria para manter a população do Brasil vivendo sem trabalhar. Não falta comida. Vocês sabem que antigamente, uma vaca dava 10 litros de leite. Uma vaca hoje dá 40 litros de leite, uma vaca boa. A revolução verde da biotecnologia quadruplicou a produção de alimento no mesmo pedaço de terra. O mesmo pedaço de terra que dava 100 sacas de café, hoje dá 400 sacas de café. Com a revolução da biotecnologia, com a revolução da agricultura, com a revolução da adubação e irrigação e etc. É uma mentira deslavada que no mundo tem muita gente. Por isso que a igreja, o Papa João Paulo II dizia, a igreja está do lado da vida. A igreja não aceita sacrificar a vida para resolver os problemas da vida. Paulo VI dizia, não se trata de aumentar o número de filhos na mesa, se trata de aumentar a quantidade de comida. São duas alternativas. Nós optamos pela alternativa antivida. Não, elimina a vida. O Papa disse, não, aumente a comida. Aumente a comida na mesa. É isso que os governos têm que fazer. Não é fazer campanha para controle da natalidade, distribuindo pílula e camisinha e veneno para a população. Não é isso não. O governo tem que fazer, colocar comida na mesa do povo, com trabalho, com promoção social. Esse é o caminho que a igreja recomenda. A vida é uma bênção. Eu posso dar o meu testemunho para vocês, mas eu podia citar aqui testemunho de muita gente. Não tem alegria maior na minha vida do que os meus filhos. E agora meus 6 netos. Não tem. Se você disser para mim, você quer passar uma semana lá na Europa, sozinho, com a sua mulher, ou quer passar uma semana aqui com seus filhos, com seus netos, eu fico aqui, com meus filhos, eu tenho muito mais alegria aqui com eles, do que viajar aí uma semana para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, que já não aguento mais viajar. Prefiro ficar aqui com meus filhos. Esta alegria não acaba, porque é uma alegria que você construiu. Um dia eu entrevistei o Dr. Humberto Vieira, aqui na Canção Nova. O Dr. Humberto Vieira é presidente do Provida Família, ele teve 8 filhos. E eu perguntei, doutor Humberto, o senhor acha que o senhor não teve muito filho? Não foi muito difícil o senhor criar esses 8 filhos? Ele disse, não, professor, cada filho que chega traz um pão debaixo do braço. Cada filho que chega traz um pão debaixo do braço. Ou seja, traz a bênção de Deus. Então, meus irmãos católicos que me ouvem e que me veem, arranca esse medo do seu coração, porque esse medo não é de Deus. O filho é uma bênção. Ok? Claro que Deus não quer que você tenha os filhos que você não pode criar, mas os filhos que você pode criar, você pode ter. E eu vou dizer uma coisa para você, faça esse desafio.
Quanto mais filho você tiver, você vai ver que mais dinheiro vai entrar na sua casa. Quer apostar comigo? Cada filho que chega traz um pão debaixo do braço, porque é bênção de Deus, não é maldição. Eu nunca mudei de profissão, sempre fui professor. Quanto mais filho foi nascendo na minha casa, mais dinheiro foi entrando. Eu nunca tive tanto dinheiro no meu bolso quando eu tinha meu 5º filho. Faça a prova. Ou você acha que Deus é mesquinho, ou você acha que Deus é incoerente, manda a gente ter filho e depois ele não ajuda. Me faz lembrar a história que eu conheci quando eu era moço. Isso foi real, as pessoas aqui da minha cidade conhecem. Eu conheci um homem que se chamava, não sei o nome dele mais, mas o apelido era Baracho. Ele era da família Guatura, aqui em Lorena. Um dia eu conversava com esse homem era um homem pobre, tudo que ele pôde ter na vida foi uma bicicletinha e mais nada. Mas tinha muitos filhos. Eu dizia, Baracho, mas você não é meio louco? Não, rapaz, com essa filharada aí, daqui a pouco vocês vão entender por que a minha pergunta. Ele disse, olha, professor, quando nasceu meu 8º filho, eu estava tão mal de vida, que no dia do batizado, o padrinho falou para mim, Baracho, deixa eu levar essa criança para criar. E aí, Baracho, o que você disse? O que eu disse? Não, senhor, Deus dá, Deus cria. Olha a resposta que esse homem que não é teólogo, não é filósofo e nem sociólogo me deu. Deus dá, Deus cria, professor. E sabe quantos filhos esse homem teve, gente? Não se assuste, mas é verdade, 22. E criou os 22. Deus dá, Deus cria. O pessoal antigo aqui da minha cidade de Lorena, o pessoal mais velho, deve lembrar do Baracho, morava lá, vivia de fazer tijolinho de barro, ele com os filhos, para vender para as construções. E nós aí, médicos, engenheiros, doutores, ficamos com medo de criar 3 filhinhos. E o Zé Baracho, que fazia